Olá, amante do terror. Você que já é meio antigo aqui no canal, sabe que eu já fiz um vídeo sobre o SCP-3812. Só que, se você já leu sobre o SCP-3812 com atenção, diferente de mim, você sabe que aquele vídeo é um erro em si. Eu deixei muita coisa passar, quase tudo na verdade. Errei em muitas coisas e só foquei nos poderes que ele supostamente tinha e não no que ele era de verdade. Mas eu estou aqui para me redimir e fazer um vídeo mais completo sobre esse SCP. Para começarmos a entender o SCP-3812, primeiramente a gente precisa entender a teoria do Dr. Scranton, a teoria das pilhas narrativas. Se você já ouviu falar nisso, provavelmente já se perguntou o que seriam as tais pilhas, e quando foi pesquisar, se deparou com textos enormes e confusos, mas eu estou aqui para te explicar. Essa teoria do Scranton revela que todas as realidades, e não só as realidades, mas todas as linhas do tempo, dimensões, universos em si, são narrativas. Uma narrativa é basicamente uma história, um começo, meio e fim. O passado é o início da história, o presente é o meio e a destruição total de tudo é o fim. As pilhas narrativas seriam como um ranking de universos, uns sendo superiores a outros. Por exemplo, quando você assiste um seriado, aquele seriado é de uma pilha narrativa inferior à nossa, uma ficção. Pois nós criamos aquele universo e nós podemos manipular aquele universo ou simplesmente fazê-lo acabar. E se existe um seriado dentro desse seriado, esse vai ser ainda mais inferior ao que criamos, podendo ser criado, manipulado ou destruído pelo universo que nós criamos. E nisso vai descendo as pilhas narrativas até que chegue em um abismo onde não há mais nada. E mesmo que haja um multiverso, se esse estiver em uma pilha narrativa inferior, não passa de mera ficção. Se o autor quiser, ele detona o multiverso como se não fosse nada, pois ele está em uma pilha narrativa superior. Isso vale para cima também. A nossa realidade pode ser simplesmente uma ficção da visão de alguém superior a nós, nos assistindo o tempo inteiro sem que façamos a menor ideia. Podemos ser algum tipo de show na televisão de algo acima da nossa pilha narrativa, e esse algo superior pode ser apenas ficção na visão de algo mais superior ainda, e isso até chegar em um topo. Esse topo hipotético seria a camada suprema, onde não há seres que estão acima dos que estão nessa pilha narrativa, a menos que surja outra, e se as pilhas narrativas tiverem a capacidade de se multiplicar, então nunca existiu realmente um topo, ou o topo que existe é só temporário. Dito isso, agora sim podemos falar do SCP-3812. Ele era apenas um humano comum chamado Sam Howell, que especula-se ter morrido em 1996, e o SCP-3812 foi visto saindo da sua cova. Agora, não se sabe se o SCP-3812 é o Sam Howell ou algo surgido a partir do corpo de Sam Howell, que tem as lembranças, memórias e personalidade, mas que não é ele. Afinal, ele muda de forma praticamente a todo momento e já nem sabe mais como era antes de morrer. A Fundação aceitou que conter esse SCP é impossível, afinal, ele é um exímio dobrador da realidade. Então, qualquer tentativa que a Fundação fizesse de tentar contê-lo é inútil. Afinal, essas tentativas podem ser facilmente apagadas da realidade como se nunca tivessem nem existido. A tarefa de localizar ele já é algo muito difícil, porque ele pode estar em qualquer lugar do mundo, e até em dois ao mesmo tempo. Para tentar localizar, a Fundação usa o sistema de Hume que o Dr. Scranton criou para localização e neutralização dos dobradores da realidade. O Hume é um número, um valor, e esse valor é baseado na força da realidade de um local. É um conceito difícil de entender, mas a analogia que normalmente usam é: pense no universo como um deserto e a realidade como a areia. Quanto mais areia em uma parte do deserto, maior é o valor de Hume, que no caso é a força de realidade. Se alguém mexer nessa areia, o valor de Hume vai ser alterado, e assim deixando um rastro. Geralmente os dobradores da realidade emitem um nível de Hume muito mais alto que o comum, e isso revela a sua localização. E para que a Fundação consiga neutralizar os tais dobradores, eles usam as âncoras de realidade Scranton, ou SRA, que são máquinas produzidas pelo Scranton que mantêm o nível de Hume em um valor constante, assim impedindo que a realidade seja alterada e garantindo que o dobrador fique impotente. Para calcular o valor de Hume,
A fundação criou 2 dimensões de bolso minúsculas, que teriam uma âncora em cada, que as deixaria com valor de Hume constante, que serviria como uma linha de base, uma tendo um valor de Hume mínimo e a outra um máximo, no caso 0 e 100, nessa ordem. E através dessas linhas de base que o valor de Hume pode ser calculado. E geralmente é bem preciso, já que nada ultrapassa essas linhas. Eles já conseguiram calcular o valor de Hume de seres que poderiam ser considerados deuses. Porém, infelizmente, SCP-3812 simplesmente não pode ser localizado pelo valor Hume. Sim, ele é localizado através das mudanças da realidade que ele faz, porém, o Hume dele em si não pode ser calculado. Pensaram em 3 possíveis cenários. Ou o valor de Hume dele é muito baixo para ser detectado, com um valor abaixo de 0, ou é um valor muito alto, acima de 100, ou a opção mais plausível, ele simplesmente não pode ser medido com o Hume.